Paz e bem de Deus, amor e graça e salvação e justiça social. CCMI, a Comunidade Cristã Metodista Internacional, impactando vidas, consolidando famílias e estudando sobre o capítulo 10 do profeta Daniel. É nossa intenção, além de falarmos, de jejum, temos falado, sobre jejum, sobre oração, sobre intercessão, e dessa vez nós vamos estender um pouco mais, falando do capítulo 10, um breve esboço que fala de uma nova revelação, que fala do Cristo ou anjo. Essa é uma discussão, que, se a gente tomar cuidado, ela pode ser saudável. Um conflito entre os anjos e demônios, guerra espiritual, do impacto da visão e do livro da verdade. Se começarmos a orar e a jejuar, dando resposta positiva a Cristo Jesus, em obediência à sua palavra, muitas manifestações do Espírito Santo acontecerão, tal qual cantava minha avó e meu avô e meu pai e minha mãe. Se começarmos a orar, esse templo vai tremer. E esta é uma verdade. Se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós obedecermos a palavra de Deus, acontecerão coisas maravilhosas. Nós iremos longe, os mergulhos serão profundos, o nosso voo será muito alto, Deus fará prodígios. O profeta Daniel, ele torna-se parte integrante de uma grande batalha espiritual. Nessa batalha, o propósito de jejum e oração do profeta Daniel provocou no coração de Deus, no coração do Pai Eterno, uma ordem para os seus anjos. Deus deu ordem aos anjos que lutassem contra os demônios em favor de Daniel e de seu povo, a partir do jejum e da oração e do clamor de Daniel. Deus aumentou a sensibilidade espiritual de Daniel para ele entender a movimentação no mundo espiritual. Existe uma movimentação no mundo espiritual. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós, com devoção e com alegria, com firmeza, nos dedicamos à sua palavra. E é muito bom nós percebermos a grande importância do jejum e da oração, guiados pelo Espírito Santo, alinhados com os propósitos do reino de Deus. Como falei no outro vídeo, não jejue para emagrecer, não jejue para dizer, para mostrar que você está com o rosto desfigurado, não jejue para dizer que você é o cara, que você é a mulherzona de Deus. Não faça isso. É importante que haja um alinhamento no nosso propósito de jejum e oração, e clamor e intercessão, com os propósitos do reino de Deus. Aí bomba. Aí Deus responde com fogo, o azeite desce, o óleo desce, a unção desce, e as coisas acontecem de forma maravilhosa. Isso tem acontecido aqui na CCMI, na Comunidade Cristã Metodista Internacional. Deus tem feito maravilhas aqui. Deus tem confundido o inimigo aqui, porque através do jejum e da oração você tem acesso ao reino espiritual. Na carne você não consegue chegar lá. E aí como é que você vai? Você vai espiritualmente, através de quê? Da oração, do jejum, da dedicação à palavra.
No capítulo 10 de Daniel, o profeta recebe a visita de um anjo que quer lhe falar sobre acontecimentos futuros, que trariam resultados e acontecimentos ligados ao Apocalipse, que seriam de grande importância para a história de Israel e para a história do mundo. Quero ousar, em Cristo Jesus, afirmar que através de uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, o Espírito Santo trará revelações, ele trará direção, fatos e acontecimentos que irão fazer toda a diferença na história do nosso bairro, na história do município, na história do estado, para a história do país e até para a história do mundo. Foi assim com Daniel e será assim conosco também. A oração e jejum de Daniel provocou uma batalha nos céus, porque os anjos de Deus foram enviados para defender o seu povo. E é assim até hoje. Quando oramos e jejuamos, nós entramos numa atmosfera profética. O que é uma atmosfera profética? O profético, ele trata de algo que já está alinhado no coração de Deus. Deus já está com aquilo no coração dele. E quando você entra nessa atmosfera profética, não é que Deus esteja mudando a cabeça deles, os projetos dele, o propósito dele. Você começa a mergulhar naquilo que Deus quer através do jejum e da oração. Deus já quer, Deus quer fazer. Então, quando nós oramos e jejuamos, Deus ele dá ordem a meu respeito, a teu respeito, e ele envia anjos para trazer resposta para nós. O versículo 12 do capítulo 10 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa, presta atenção, e por causa das tuas palavras é que eu vim, por causa da nossa oração, por causa do nosso jejum, guiados pela palavra, alinhado com o reino, alinhado com o mover profético do Espírito Santo, Deus dá ordem no reino espiritual. No mundo espiritual existe uma batalha. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios 6,12, que porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É muito triste saber que existem não poucos crentes, não poucos irmãos e irmãs, discípulos e discípulas, que estão ganhando uma surra do diabo quase que o tempo todo, sem perceber que todos nós, sem exceção, você aceitou Jesus, você o confessa como único e eterno Salvador, você precisa se posicionar, porque todos nós, querendo ou não, fazemos parte dessa batalha. Ou para ser vencedor e para romper, ou para ficar aí apanhando, passando de a cada prova sendo reprovada, a cada prova sendo reprovado. É muito triste saber que tem gente que não conseguiu tomar posse de algo que foi conquistado lá na cruz do Calvário. Ele já deu a ordem. Como dizia um pastor amigo nosso, está tudo dominado. Foi decidido lá na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Então, quando você entra no reino espiritual através do jejum, da oração, do temor, do clamor, em temor a Deus, nosso Pai, Deus vai cada vez mais te mudando, Deus vai cada vez mais te tornando sensível a esse reino espiritual. O apóstolo Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não é na carne que você vai lá, não tente, e sim poderosa em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Deixa eu falar brevemente, não é a intenção desse vídeo entrar de forma tão pormenorizada nesse assunto, mas deixa eu falar basicamente o que é sofisma. Sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. A ilusão não é a verdade, a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade, uma estrutura interna inconsciente, inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E isso acontece no campo da mente. Por isso, precisamos fazer a nossa parte. Repito, através do jejum, da oração, da busca constante na palavra de Deus, da vigilância constante. Precisamos vigiar para destruirmos em nome de Jesus todo sofisma, toda essa resistência criada na mente. Todo aquele e aquela que quer ter profundidade com o Espírito Santo, quer ter intimidade, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala, sim, mas ele tem que tomar muito cuidado também com o que pensa. O texto de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, ele vai dizer: nem ainda no teu pensamento, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus, guerra espiritual, demônios, reino espiritual do mal, levariam a tua voz até do teu pensamento. E os que têm asas dariam notícia do assunto. Isso me faz lembrar, mesmo depois que eu parei de beber, que eu larguei o vício do álcool, Deus me libertou. Algumas pessoas conhecem esse testemunho, eu não tenho prazer de ficar contando isso, mas quando o Espírito Santo me toca, eu falo. E já faziam muitos anos que eu havia parado de beber. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala: o diabo não lê meu pensamento. Ele não lê teu pensamento, mas ele lê sua fisionomia, ele lê os seus gestos, ele te analisa o tempo todo, ele está ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa arrasar, tragar. E eu havia acabado de sair de uma escritura, eu estava em Itaguaí, foi um cartório de notas e havia acabado de sair de uma escritura, ficou tudo certo, tudo bem, e depois logo em seguida, recebi meu valor, e fui almoçar. E almoçando, eu pedi lá algo para comer, não lembro, e pedi um suco de uva. E eu estava ali tomando suco de uva, e na minha diagonal, assim, à minha esquerda, tinha um casal também fazendo a refeição. E o homem, entre ele e a mulher, o homem, ele falou: eu quero um chopp claro. E ela disse: eu quero um chopp escuro. E eu olhei para eles, e até pensei da época que eu bebia, como era. O diabo leu a minha mente? Eu acredito que não, mas ele leu a minha
expressão, os meus gestos, os meus movimentos. E rapidamente a garçonete caminhou até na minha direção e ela falou comigo: te peguei. E não era ela, era o diabo. Eu falei: me pegou como assim, menina? Ela: doido para tomar um chopinho, né? E eu rapidamente disse para ela: o Senhor Jesus, porque não era para ela, era para ele, era para um demônio. E eu falei rapidamente: o Senhor Deus te repreenda, Satanás. E paguei a conta, fui para o estacionamento, entrei no meu carro, orei repreendendo aquilo e fui embora para casa. Então, nem no teu pensamento, quem quer intimidade com Deus, quem quer profundidade com Deus, tem que tomar cuidado até com o que pensa. Porque Deus tem revelações maravilhosas para nos dar. Deus tem sinais, Deus tem prodígios, Deus tem maravilhas, Deus tem profecias, Deus tem visões, Deus tem sonhos, Deus tem sucesso na evangelização, Deus tem sucesso no discipulado, Deus tem sucesso na consolidação, Deus tem crescimento em todos os sentidos, Deus tem prosperidade, Deus tem tanta coisa para nós. E é importante nesse processo o jejum, a oração e a palavra. O texto em Daniel, ainda no capítulo 10, né, a partir do versículo 1 até o versículo 3, vai dizer assim, eu falei agora de revelação, né? E o texto vai dizer assim, que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. Essa visão dada a Daniel veio no terceiro ano de Ciro, que segundo os estudiosos, foi no ano 536 a.C. Os exilados voltaram da Babilônia e começaram a reconstruir o templo. Possivelmente Daniel ele não tivesse retornado do exílio com os judeus, pois, segundo os estudiosos também, existem algumas controvérsias a respeito disso, ele já era bem avançado em sua idade. O cativeiro de Israel havia terminado. Jerusalém estava sendo reocupada e a nação parecia estar em paz. Parecia. A revelação na visão dada a Daniel nesse momento destruiu qualquer esperança de que o profeta pudesse dizer que Israel desfrutaria de sua liberdade e paz por muito tempo. Isso me faz lembrar, a gente vai lembrando, Não quero me alongar, mas a gente vai lembrando. Nós entramos num processo de jejum e oração aqui. E o tema nesse tempo era crescimento estratégico. E nesse período de jejum e oração, em prol do crescimento estratégico, para Deus dar estratégias, para Deus dar revelação, para Deus mostrar o caminho, Deus levanta uma profeta e disse que ia esvaziar a casa. Eu estou rindo, mas eu chorei muito. Estou rindo agora,
Estou rindo agora, vendo os cultos cheios, o culto avivado agora eu estou rindo, mas eu e a minha esposa, a Bispa Miriam, nós choramos muito. Começou a ir gente embora, começou a ir gente embora, começou a ir gente embora. Deus revelou que a nação de Israel estaria envolvida em muitos conflitos. Já pensou que palavra dura? Uma grande guerra, é assim que está no texto. Entendendo a profundidade da visão, Daniel chorou muito. Então, por isso que eu te oriento a jejuar antes, durante e depois. Por isso que eu tenho dito que jejum deve ser um estilo de vida. Um estilo de vida. A nação de Israel havia sido libertada do cativeiro babilônico 3 anos antes. E agora parecia estar pronta para a paz. Só parecia. Pois Jerusalém estava novamente ocupada pelo povo de Deus, com o império de Ciro fornecendo segurança através dessas fronteiras recém-fundadas. Segurança só em Cristo, irmãos. No entanto, logo viria um conflito que mudaria para sempre todas as suposições sobre a vida na Terra Santa. Durante esse tempo de luto, quero repetir, Daniel se absteve de alimentos desejáveis e esperou em Deus, e em jejum, e oração, e em contrição, e em devoção. Nós precisamos nos dedicar à oração, ao jejum, à palavra. Porque com certeza Deus tem resposta para nós. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu pretendo, se Deus me conceder vida, no próximo vídeo vamos falar sobre a importância do jejum dentro do assunto igreja, dentro do tema igreja, dentro do tema crescimento. Porque se eu crescer, você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Se nós crescermos, a igreja cresce. Se nós respondermos positivamente em obediência à palavra de Deus, a igreja se fortalece. Que Deus nos sustente e guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos livre de todo o mal. Eu acho que eu ainda tenho aqui alguns minutinhos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e a Bispa entramos num processo de oração. Era uma perseguição grande em uma de nossas nomeações. Não vou citar o nome aqui da igreja por uma questão de bom senso e de ética, mas era uma perseguição externa, não de dentro da igreja, mas era um grupo de homens e algumas mulheres perversos, e não teve acordo entre eu e Miriam e eles. Eles queriam fazer coisa que não podia fazer dentro da igreja, e nós falamos profeticamente, denunciamos aquele fato, e começou uma perseguição contra nós. E nós entramos em oração, entramos em campanha de oração, em propósito de oração, e foram 40 dias. Todo dia, de meia-noite a meio-dia, nós estávamos jejuando, todos os dias. E eu lembro que logo no início daquele momento de guerra, de batalha espiritual, nós chegamos em casa um dia, eu muito cansado. Nessa época eu trabalhava, além de pastorear na igreja, essa igreja, eu trabalhava na universidade, Bennett. E eu cheguei muito cansado em casa, e a Preta tinha acabado de fazer comida, mas eu tinha que acabar de fazer um texto, então, que eu não gosto não. Se eu comer e escrever, eu me sinto mal. Então,
Eu queria acabar aquilo ali. Ela jantou e falou: Preto, antes de você ir dormir, esquenta o feijão. O que isso tem a ver com a guerra espiritual? Escute-me bem, preste atenção. Ela tomou banho, escovou o dente, foi dormir. As crianças também foram dormir. E eu fiquei até um pouco mais tarde e esqueci de apagar o fogo. Tem coisa que a gente faz que nem precisa do inimigo perseguir a gente, né? A gente mesmo já dá conta de dar os mole necessários. Mas a graça e o amor e o favor divino cobre. E fui dormir. Tomei banho, escovei o dente e fui dormir. Num certo horário, não sei se era 3, 2 horas da manhã, um anjo do Senhor, ele me sacudiu na cama. Eu acordei, olhei assim, levei aquele susto e até porque era uma figura humana, né? E ele disse: levanta que a tua casa vai pegar fogo. E eu achei que, sei lá, que eu estava sonhando, virei de novo para o outro lado e tentei dormir, e aí ele me pegou e me puxou da cama. Ele me arrancou da cama com tanta força, eu estava abraçado assim com a bispa, com o braço em cima dela, foi com tanta força que eu cheguei a mover a bispa. E a bispa falou: Preto, ela não viu, mas ela falou: Preto, o que está acontecendo? Aí eu levantei, levanta que a tua casa está pegando fogo. Eu lembrei que eu deixei o feijão esquentando. E eu corri para a cozinha e o fogo já tinha pego na concha, que estava dentro da panela de feijão, que pegou na cortina da janela, que já estava chegando no armário da cozinha, era um armário de madeira, e eu rapidamente apaguei o fogo, né, no bujão de gás, fechei a válvula, e foi aquela correria toda, e nós fomos salvos. É jejuando que você vai espiritualmente onde você jamais conseguiria ir na sua carne. Entendeu? E na sequência, Deus continuou dando outros livramentos e outros livramentos. Esses homens perversos, eles tramavam coisas ruins contra a minha vida, contra a vida da Bispa Miriam. Na época éramos pastores, na vida dos nossos filhos, e Deus sempre deu livramento. Vamos nos dedicar, irmãos, ao jejum e à oração, à leitura da palavra, no serviço e no amor cristão, seu bispo, seu servo, Paulo Modesto Filho. Que Deus nos guarde a todos.